As infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, são infecções causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, e elas são transmitidas principalmente por meio do ato sexual, oral, genital ou anal, sem o uso do preservativo, tanto do masculino quanto do feminino, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST também pode acontecer do meio vertical, né, pela amamentação, na hora do parto ou durante a própria gestação. E, né, alguns exemplos das mais comuns são a sífilis, HIV, hepatite, gonorreia e vários outros. Essas doenças têm vários comportamentos de risco, como por exemplo, quantidade de parceiros, sexo desprotegido, tabagismo, uso de drogas ilícitas e o álcool, né, são algumas delas. No caso das drogas ilícitas e do álcool, eles não são causas diretas, né? Eles não são comportamentos de risco diretos, porém, né, pelo fato deles causarem aquela falta do controle das ações, então ela é um dos comportamentos de risco, né, por ela ter, né, provocar esse descuido maior, né, que pode levar à transmissão da doença. Então, eles são considerados também. Bom, para se prevenir dessas doenças, o principal meio que a gente tem é o uso do preservativo masculino e feminino, né? É o meio mais eficaz. Fora isso, a gente tem também a testagem regular, né, das pessoas, o teste durante o pré-natal e também o tratamento da gestante, né, que já convive com o vírus, mas ainda não teve a doença propriamente dita. Então, esse acompanhamento também é essencial para prevenir a doença. Bom, sobre o diagnóstico, o quão eficaz ele vai ser vai depender muito do quão cedo a doença foi detectada. Então, o diagnóstico precoce é muito importante nesses casos, ainda mais nessa classe de doenças que o aumento está cada vez mais forte. O diagnóstico normalmente ele é feito através da análise da anamnese, aquela entrevista que o médico faz com você durante a consulta, né? Pergunta o que você está sentindo, né? E aí vai para o exame físico, aí ele vai ver se tem alguns sinais no corpo, né? Manchas ou machucados, alguma coisa do tipo. E é isso que vai direcionar o caminho do diagnóstico, né? Aí, se necessário, vai ser feita uma coleta de material biológico, né? Para testes mais específicos. E para investigar a doença, as melhores ferramentas são os testes rápidos, né? Para você fazer, ler e interpretar duram no máximo uns 30 minutos. E ele também não exige ferramentas muito específicas de laboratório, né? Então é uma ótima ferramenta. Ela geralmente é usada feita com amostra de sangue, plasma ou soro. E ele consegue filtrar as principais ISTs presentes no nosso cotidiano, né? Como por exemplo o HIV, sífilis e alguns tipos de hepatite. E bom, o atendimento das pessoas com IST é feita imediatamente, tanto das pessoas com IST quanto dos parceiros, porque é importante você interromper essa cadeia de transmissão, né? Você impedir que essa doença se espalhe. E além disso, você evitar que outras infecções aconteçam ao mesmo tempo e também complicações dessa doença que podem acontecer. Geralmente, as ISTs elas possuem cura, porém, né, antes da gente dar esse veredito, a gente tem que saber de que doença que a gente está falando, né, de que tratamento que a gente está falando, porque cada doença vai ter, né, as suas coisas particulares e cada tratamento também vai ser único. Então, né, por exemplo, o tratamento ele pode ter uma duração diferente, né, uma efeitos colaterais diferentes. Então, são várias coisas que devem ser consideradas e também é muito importante não ter relações sexuais durante o tratamento e o parceiro ele também tem que ser tratado,
né? Mesmo que ele não tenha nenhum sinal nem sintoma, é muito importante você fazer esse acompanhamento de perto para você ter certeza que vai ficar tudo bem. E bom, quando essa cura ela não é possível, né, o tratamento ele tem como objetivo você, além dele limitar a transmissão, né, você pode melhorar a qualidade de vida, você pode evitar complicações, né, piores que podem acontecer. Quando são casos envolvendo bactérias, são usados os antibióticos, né, para você que tem capacidade de curar as infecções bacterianas e parasitárias, como por exemplo gonorreia, sífilis e clamídia. No caso dos quando são causados por vírus, geralmente são usados os medicamentos antirretrovirais, que são, né, como o HIV, né, uma das doenças causadas por vírus. E é muito importante ter a noção de que o tratamento ele tem que ser seguido até o final, né, até finalizar, né? Não é aquele tipo de doença que, por exemplo, os sintomas enfraqueceram, né, tá sob controle e pode parar de se tratar. Não é o caso aqui, né? Principalmente nos casos dos vírus, que o vírus, mesmo com a infecção sob controle, ele pode ficar ali ainda e ele pode ser transmitido para outra pessoa, mesmo ele não tendo sido detectado nos exames. Então, é muito importante que o tratamento seja seguido até o final para poder ter certeza que a doença foi sim controlada mesmo. E bom, o nosso objetivo é exatamente esse, né? A gente informar, a gente solucionar esse problema com educação, né? Porque é um problema de saúde mundial e os números não param de crescer, então a gente tem essa necessidade de uma abordagem diferente e efetiva, né? Em alguns lugares, essa educação é até chamada de aula de saúde, né? Por ela ter uma importância vital, né, no desenvolvimento. E essa é a nossa tarefa como profissional, né, como profissional da saúde. A gente tem que ter todo esse cuidado, né, essa orientação, essa responsabilidade é nossa e a gente tem que cumprir ela da maneira que a gente pode. Então, né, qualquer questionamento, né, qualquer dúvida, pode deixar embaixo nos comentários que a gente, né, vai interagir, vai responder, né, se tiver alguma coisa a acrescentar também é muito importante a participação. E é isso, muito obrigado pela presença muito obrigado mesmo e até a próxima.